A Rádio Web Fraternidade apresenta Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Estamos começando mais um programa Falando de Espiritismo com Sueli Caldas Schubert. A todos, muita paz. Nós hoje vamos falar um programa um pouco diferente, porque com essa questão do coronavírus, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão escrevendo, mandando perguntas, considerações, com medo da morte. E essas pessoas têm dúvidas as mais diversas e as mais interessantes. E por isso achei melhor hoje nós falarmos um pouco a respeito disso. Porque o coronavírus, como todos já sabem, não precisa de explicar coisa alguma, porque a mídia divulga isso de meio minuto, estão falando. E o que fica muito presente é a questão do confinamento. As pessoas às vezes não conseguem manter esse confinamento como está sendo divulgado, com todas aquelas características de não chegar ninguém, não atender nada, tudo passar álcool gel daqui, álcool dali, desinfetante para tudo quanto é lado. E isso sim é bom, mas e a pessoa ter cuidado se sair à rua, sair com máscara e vai por aí afora. E nesse meio vem as perguntas sobre a morte, porque é um assunto que fica o tempo todo sendo também integrado, né, nas questões da doença e aí a característica das mortes. Quantas mortes estão acontecendo, quais são os que estão contagiados e vai por aí afora essas coisas todas. Mas uma pessoa que escreveu para nós, ela pergunta de uma forma muito interessante, porque ela fala da seguinte maneira, que uma pessoa que morrer com o vírus, para onde vai a alma? Como ficam as almas? É a pergunta da pessoa. Mas essa pergunta nós vamos associar a uma outra, que diz que tem muito medo da morte. E ela fala, inclusive, que não está sabendo lidar com essa questão do vírus, da ameaça de morte, de contágio. Ela não está sabendo lidar com isso. E ela pede, então, algum tipo de esclarecimento. Nós vamos falar para essas duas. Uma chama Marina, e falando com a Marina e falando com a Marlene. As duas é que estão trazendo essa pergunta. Aliás, várias outras pessoas também. Mas essas duas resumem o que os outros estão falando. Naturalmente, sempre presente a questão da morte e a questão que vai acontecer no mundo espiritual com a criatura. Primeiramente, é bom dizer o seguinte, que ninguém morre antes da hora. O Livro dos Espíritos vai nos esclarecer quanto a isso. Nós estamos também lembrando a questão da proteção, dos protetores espirituais. Nós não podemos esquecer que toda criatura, todo ser humano tem um protetor que não afasta da pessoa desde que ela nasce, desde que reencarna, vamos dizer assim, e que está no mundo terreno, vem do mundo espiritual. Essa pessoa tem o seu protetor, que está junto, ajudando, amparando e ajudando que a pessoa se fortaleça em tudo o que for preciso. É claro que muitas vezes a pessoa se afasta do seu protetor com atos que são atos, assim, digamos, que agridem o próximo, que fazem o próximo se afligir, pessoas que cometem crueldades e crimes hediondos, se afastam, claro, vibratoriamente falando, desse protetor espiritual. E aqueles outros que têm uma vida honesta, digna, mais equilibrada, especialmente os que fazem
caridade, amor ao próximo, bondade, tudo isso faz com que a pessoa tenha uma possibilidade de aproximação com esse protetor, que é sempre um espírito mais elevado do que a própria criatura. E esse espírito vai dar boas ideias, ele não interfere na encarnação, ele não interfere na vida da pessoa, ele apenas possibilita boas ideias, alguma coisa que a pessoa sinta como uma ideia que surge na sua mente, alguma coisa assim repentina. São esses os casos dos protetores na nossa vida. Mas vamos voltar às perguntas, aos questionamentos das nossas duas ouvintes e de outros que também perguntam sobre o mesmo assunto, a respeito da morte. O Livro dos Espíritos vai nos esclarecer quanto a isso. Nós vamos encontrar alguns momentos em esclarecimento muito oportuno para isso que as pessoas perguntam. Porque na questão 738, letra B, Kardec vai perguntar a respeito de pessoas que desencarnam vitimadas por fenômenos da natureza, chamados aqui de flagelos, por esses momentos que existem às vezes terríveis, como tsunamis, como terremotos, essas coisas todas. E aí a questão 738, letra B, diz o seguinte: quer a morte venha por um flagelo, quer dizer, por um fenômeno da natureza, como estes que eu mencionei, ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer quando houver soado a hora da partida. Pronto, só isso responde tudo. Se tiver que morrer, eu morro. Veja que aqueles que foram contaminados ficaram internados e não desencarnaram, porque não era a hora. Outros desencarnam. Pessoas que já entraram para o hospital com problemas mais graves, seja por idade, seja por falta de condições físicas, já estava a pessoa, muitas vezes, com o organismo debilitado. Outras não estão evidenciando isso, mas certamente aquele momento é chegado. Não adianta a pessoa querer protelar, querer fugir disso, é a hora. Mas nós precisamos entender a morte de uma maneira diferente. Como pergunta a Marlene, o que acontece com a alma que a pessoa que morre com essa questão do vírus? Calma. Acontece a mesma coisa com outras moléstias, com outros problemas, com situações terríveis que às vezes a pessoa enfrenta. Portanto, não há uma necessidade da pessoa manter este medo. A ação do espírito, da alma, depende dele, do que foi a vida dele. A pessoa vai colher, como disse o próprio mestre, a cada um segundo as suas obras. O que a pessoa fez, as obras que deixou, sejam elas de cunho material, sejam elas de cunho espiritual, tudo isso depende de como a pessoa vivenciou. E do lado de lá, na continuidade da vida, é isso que nós precisamos entender. Nós somos espíritos imortais. E sendo imortais, nós vamos chegar do outro lado da vida, na vida verdadeira, porque a vida do campo físico, ela é uma vida passageira, é uma vida fictícia, vamos dizer assim, fictícia no sentido de que ela não é verdadeira. A verdadeira é do espírito que está ali com esta veste. O corpo é uma veste, é uma vestimenta que com o tempo vai ficar deteriorada, vai ficar em condições cada vez piorando mais a sua resistência, a sua aparência, a sua fragilidade, se apresenta com mais firmeza, eu digo assim, mais forte, né? No sentido de que a fragilidade se apresenta de uma forma mais presente. Não vamos tirar a palavra forte, porque se está frágil não pode estar forte. Então a questão é essa. Então a pessoa vai se apresentar assim com uma fragilidade orgânica. E às vezes ela nem sabe disso, mas chegou a hora, chegou. É isso que nós temos que ter como a fé raciocinada que a doutrina espírita nos propõe para estarmos preparados
Como se diz, para o que der e vier, vamos nos preparar espiritualmente, através de prece, através do estudo. Não basta só ouvir palestra, ouvir falar do Espiritismo. É preciso conhecer o Espiritismo. Quanto mais a pessoa conhece e aprofunda, mais ela admira a doutrina espírita. Pela lógica, é uma coisa tão lógica, é um raciocínio tão fantástico, que a nossa razão vai aceitar, porque é realmente algo que a pessoa observando, aprendendo, questionando, ela vai aceitar, porque ela vê que a resposta às suas indagações, dúvidas e tudo mais está ali. Então, a questão da morte torna-se mais fácil de ser abordada, de ser entendida, de ser esperada, se for o caso, já está numa situação, por exemplo, de grande risco de vida. Aí a pessoa já começa a ter uma noção diferente. Ela vai entender aquilo sem revolta, porque nós somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. E é um Pai magnânimo, um Pai que é todo amor. Não esse Pai que castiga. Deus não castiga. Deus oferece outra oportunidade para a pessoa resgatar aquele erro, vamos dizer, construir aonde destruiu. A pessoa vai, então, construir, ela vai fazer algo ao contrário daquilo que ela fez. Se ela destruiu, ela vai procurar corrigir, vai construir, vai melhorar essas questões todas. Assim, eu quero dizer aos ouvintes que a questão da morte é aquilo que é natural na vida. Desde que nascemos aqui no plano físico, qual é a nossa destinação? O que nós sabemos? Que vamos morrer. Porque tudo que nasce morre, desde a planta, os animais, a natureza e nós mesmos, seres humanos. Mas morre o corpo físico, a individualidade, o espírito, ele permanece porque é imortal, ele prossegue sempre. É isso que nós temos que entender. A morte pelo coronavírus, ou por um desastre, ou por qualquer coisa, ela redunda no seguinte: a pessoa vai colher o que plantou do outro lado da vida. Existe a vida espiritual, os livros todos aí estão apresentando isso, os livros de André Luiz especificamente, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que nos vai mostrar todos esses aspectos tão importantes. É preciso conhecer a morte. Conhecer o que significa a morte do corpo físico. E como diz o autor Humberto Roden, até hoje, abre aspas, até hoje ninguém morreu, fecha aspas. Na verdade, ninguém morreu. O que morreu? O corpo físico. O espírito permanece porque é imortal. Então é isso, queridos ouvintes. Vamos manter essa ideia. Chegou a hora, chegou. Agora, se não chegou, a pessoa também não vai, vamos dizer, deixar de ter os cuidados necessários para a preservação da vida, a vida orgânica. Mas se chegar a hora, com todos os cuidados, pode acontecer que sim. E aí, a partir daí, vai entender melhor o que está passando com ela própria. Também é muito importante aos queridos ouvintes e todas as pessoas de maneira geral orar, lembrar de Jesus, pedir a proteção, porque Ele é o médico das almas, Ele é o médico por excelência. E se a pessoa não está sabendo lidar com essa questão do coronavírus, ela pode então, através da prece, buscando também essas leituras que trazem esclarecimento que a doutrina proporciona, lembrar de Jesus, de orar, de confiar, porque o amparo dele está presente a todas as criaturas. E Deus, nosso Pai, nos está amparando como seus filhos e somos todos da grande família universal. Que Jesus abençoe a todos, muita paz. A Rádio Web Fraternidade apresentou o programa Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert. Você pode interagir com o programa. Envie seu comentário e pergunta para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br.